Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre licitação. Exatamente, a gente está indo para a aula 3 de licitação, vão ser várias aulas para a gente liquidar esse tema tão importante, tão precioso para o direito administrativo. A aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente as licitações dispensáveis e as inexigíveis. Além disso, a gente fala também da licitação dispensada. São três situações que a gente trabalha na aula de hoje. Licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Três situações diferentes, as três previstas na Lei 8666 de 93. E aí cai muito em prova, cai demais em prova, tá bom? Vamos lá? Vamos dar uma introdução aqui sobre a questão de licitação dispensável e aí na sequência a gente fala da dispensada e depois da inexigível, que é a mais simples de todas, tá bom? Beleza? Sussa, aqui comigo, ó, olha só, artigo 24 da Lei 8666 de 93, né? 8 vezes aqui o 666, 8 vezes a besta, né? Vamos lá. Existem 33 hipóteses de licitação dispensável prevista na Lei de Licitações. 33 hipóteses. Grava isso, meu amigão. Olha só, você tem 33 situações em que é possível a licitação ser dispensável. Dispensável. Existem outras situações para licitação dispensada. E existem mais outras situações, mais três, na verdade, para licitação inexigível. Então, olha só, eu estou te falando agora, a gente está conversando sobre a licitação dispensável. A parte mais cascuda da aula de hoje começa agora, tá? Porque são 33 hipóteses e aqui no LAC você verá cada uma delas. Cabeça não vai patrolar ou não vai para esse assunto, não vai te dizer, ó, leia lá o 24 que está resolvido. Não. A gente vai analisar uma a uma. É lógico que para algumas a leitura vai ser simples e será rápida, para outras não, eu vou dar algumas dicas, falar algum pouquinho sobre elas e aí a gente segue em frente, belezinha? Vamos lá? Olha só, o que quer dizer licitação dispensável? É aquela que eu não preciso realizar o certame licitatório, eu não preciso fazer um convite, eu não preciso fazer uma tomada de preço, eu não preciso fazer uma concorrência ou um pregão, basta contratar diretamente. Essa é a grande sacada da licitação dispensável, da inexigível ou da dispensada. Eu faço contratação direta. Então, quando você observar na sua prova essa expressão aqui, ó, vamos ligar uma telinha branca aqui para a gente poder escrever um pouquinho. Quando você observar na sua prova essa expressão aqui, ó, que é uma expressão muito comum na administração pública, contratação direta, contratação direta, isso aqui quer significar três coisas. Na verdade, quer dizer que a licitação foi dispensada ou ela foi dispensável ou ainda ela foi inexigível. Uma dessas três situações. Ouviu essa expressão, leu essa expressão contratação direta, é sinal que a licitação ou foi dispensada, ou foi dispensável, ou foi inexigível. Fica ligado nisso, porque se for dispensada, a gente está no artigo 17 da Lei 8666 de 93. Se for dispensável, a gente está no artigo 24 da Lei de Licitações. Se for inexigível, a gente está no artigo 25 da Lei de Licitações. Grave esses três artigos, porque eles cairão na sua prova com certeza. Sim, com certeza. Em especial o 24. Por que o 24? Porque são 33 hipóteses de licitação dispensável, né? É uma coisa monstruosa e tem que gravar, tem que de alguma maneira assimilar essa informação, ler várias vezes o dispositivo é uma dica legal, porque você acaba se familiarizando com cada uma das hipóteses e o dia que cair na tua prova, você não vai assustar com a informação que tiver redigida lá, tá? Então vamos lá.
Certas aquisições, em virtude das suas peculiaridades, não se compatibilizam com o rito da licitação. A gente vai observar no artigo 24 que existem algumas situações que não justificam eu realizar uma licitação. Olha só, vamos dar uma analisada no processo licitatório. Como é que é um processo licitatório? Ou seja, eu vou licitar alguma coisa. Primeiro, eu tenho uma fase interna. E depois eu tenho uma fase externa. Tá? Vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? Olha que bacana, uma linha do tempo aqui, o cabeça está desenhando, super complexa a linha do tempo, né? Essa linha do tempo aqui vai dar uma noção para você do que rola no processo de licitação e o que justifica uma licitação ser dispensada ou dispensável. Olha só, quando eu falo na fase interna, eu estou falando na fase do órgão decidir as suas necessidades. Então, o que eu tenho aqui? Um pedido de compra. Esse pedido de compra é acompanhado de um TR. O que é TR? Termo de referência. Esse TR é acompanhado de uma planilha de preço. Essa planilha de preço ela é acompanhada de uma pesquisa de mercado. Tudo isso aqui vai subsidiar a confecção do edital. Olha só, tudo isso aqui vai subsidiar a confecção do edital. E depois eu ainda tenho a publicação desse edital. Rapaz, só essa fase interna aqui pode levar mais de mês. E dependendo do que vai ser licitado, leva ano. Sim, leva ano, porque o termo de referência, o que é o termo de referência? Eu tenho aqui o detalhamento do que será comprado. Fazer um termo de referência de canetinha desse tipo aqui, sussa, tranquilo, numa tarde a gente faz, até menos, em algumas horas dá para fazer um termo de referência sobre essas canetinhas. Agora, vai fazer um termo de referência sobre uma rodovia, vamos licitar a construção de uma rodovia, vamos licitar a construção de uma ponte, vamos licitar a aquisição de um helicóptero para a polícia, né? Ou para o corpo de bombeiros, ou para a saúde pública da sua cidade. Isso aqui é complicado, não é para qualquer um. Vamos licitar serviço de telefonia. Eu preciso conhecer um pouco de telefonia para montar um TR. Então essa fase interna aqui da licitação ela é puxada, ela não é simples. O setor, o órgão vai fazer o pedido, vai justificar de fato por que ele precisa daquela aquisição, vai dizer que tem grana para fazer aquela aquisição, ele tem que elaborar um termo de referência detalhado para dizer o que ele quer que seja licitado, porque não adianta nada falar, eu quero caneta, e você está pensando numa canetinha dessa e vem caneta Bic. Pô, não dá para eu escrever numa tela dessa com caneta Bic, eu preciso detalhar o que eu quero, né? E mais, eu preciso dizer, olha, o preço máximo a ser pago é esse aqui, e depois, como é que eu fixo esse preço máximo? Como é que eu dou validade para esse preço máximo? Eu tenho que fazer pesquisa de mercado, eu tenho que analisar quanto o mercado está pagando em determinado produto. Porque não adianta nada eu falar, vou comprar canetinha a R$15. Espera aí, mas a papelaria ali da esquina vende a 3, a mesma caneta, como é que você vai pagar 15? Tem alguma coisa errada. Então, antes de fixar o preço, eu vou analisar o mercado. Eu identifiquei que no mercado o preço dessa canetinha gira em torno de R$3 a R$3,50. Bom, como eu vou comprar na licitação, eu vou comprar 1000 dessas aqui, eu vou jogar um preço máximo de R$2,90. R$2,90. Quem me der mais barato que isso vai levar a licitação. Mas como é que eu faço tudo isso? Pesquisa de mercado. E aí com todos esses elementos eu levo isso para o pessoal da licitação. Agora dá para vocês confeccionarem um edital bacaninha, impecável, para a gente licitar as canetas. Depois eu publico. Só isso aqui, fase interna. Aí depois, fase externa. Deu a publicidade do edital. Aí eu tenho recebimento de propostas. Depois do recebimento de propostas, eu tenho aqui a sessão, onde eu faço habilitação, onde eu declaro, ou melhor, analiso propostas.
declaro vencedor. Ó, não vai nem caber na nossa linha do tempo, né? Aí depois de declarar o vencedor, eu tenho a adjudicação. E não terminou. Depois da adjudicação eu tenho a homologação. E depois da homologação ainda vem a formação do contrato. Ó, a trabalheira. Isso é um processo que deve seguir o devido processo legal. Eu não posso sair aqui do pedido e pular direto para a adjudicação. Olha quantas fases eu queimei. Isso aqui é uma linha do tempo grosseira para identificar um processo licitatório, porque ela tem bem mais detalhes que isso, tá? Pô, dá trabalho. Custa caro. Uma licitação hoje no Brasil custa em média R$10.000. Esse processinho custa em média R$10.000. Pô, cabeça, como R$10.000? Sim. Mão de obra dos servidores da administração tem custo, publicação em jornais e diário oficial tem custo, análise das propostas, a sessão de licitação, toda a estrutura que é montada, isso tem um custo, a publicação dos resultados da licitação tem custo, se houver recurso, que pode existir em qualquer dessas fases um recurso aqui, tem custo para análise de recurso. Então uma licitação custa em média no Brasil R$10.000. Pô, eu vou comprar canetinha de R$3,50 e vou gastar R$10.000 para comprar 100 canetinhas dessa de R$3,50, me parece que não é uma coisa muito lógica, né? Eu estou gastando mais para fazer o molho do que para comprar o peixe, então não justifica. Por conta dessas situações que são inerentes à administração pública, o legislador previu, em certas situações, em especial de pequenos valores, não vai licitar, compra direto. Pode comprar direto, porque não vai justificar gastar todo esse recurso, ocupar o pessoal da administração com um processo licitatório que muitas vezes ele demora meses, né, para comprar aí, de repente, R$1.000 em mercadoria, para comprar R$500 em mercadoria, não justifica. Então é dispensável nesses casos a licitação. Existem outras hipóteses que a gente vai conhecer logo. Então, quando a gente fala que certas aquisições, em virtude da sua peculiaridade, pode ser um pequeno valor, pode ser uma emergência, uma necessidade, eu não posso esperar meses para adquirir o produto que precisa para hoje, né? Em razão dessas peculiaridades, a licitação é dispensável. Justifica-se, obviamente, tem que justificar por que ela está sendo dispensável, né? Eu não posso simplesmente fazer. Eu tenho que esclarecer. Olha, vou realizar a licitação vou realizar a aquisição de botes salva-vidas e vou realizar dispensando a licitação, porque o município tal sofreu uma enchente inesperada e nós precisamos imediatamente de diversos botes salva-vidas. Não vai dar tempo de licitar, é uma situação de emergência, então, ou de calamidade, enfim, justifiquei. Isso é justificativa. Dispensada, então melhor, é dispensável a licitação nesses casos, contrato diretamente do Zé dos Botes. Zé dos Botes vai me vender lá 15 botes salva-vidas, vai pagar o preço de mercado, ele não vai fincar a faca, eu vou fazer uma análise rápida do preço de mercado e pago a ele o preço de mercado. Pronto, está resolvido, tá? A licitação dispensável poderia ser realizada, mas em razão dessas circunstâncias, ela não é realizada, né? Ela deixa de ser obrigatória, porque a gente bem sabe que a regra é licitar. Eu tenho que licitar. Vai adquirir alguma coisa na administração pública? Tenho que licitar. A obrigatoriedade é licitar. Não dá para brincar com essa história de comprar de qualquer jeito na administração pública. Você vai comprar mediante as regras do processo licitatório. A licitação dispensável é uma exceção. As 33 hipóteses são taxativas. Presta atenção nisso, meu amigão. Olha só, essa palavrinha aqui, ela é mágica. Por que ela é mágica? Porque eu tenho 33 hipóteses de licitação dispensável e eu não posso ampliar essas hipóteses, também não posso reduzir essas hipóteses. Então, 33 é o que está previsto na lei. São 33 hipóteses de licitação dispensável na idade de Cristo, quando ele foi crucificado. Mas olha só, eu não posso ampliar isso. Não posso colocar 35, eu acho legal tal situação, vou acrescentar. Não, isso não é possível. Eu só posso criar licitações dispensáveis, ou melhor, eu só posso criar hipóteses de licitações dispensáveis
se houver alteração da lei. Fora isso, são aquelas 33 hipóteses previstas na lei 8666 de 93, no seu artigo 24. Ô cabeça, quantas vezes tem que ler esse artigo 24? Faz o seguinte, lê 24 vezes o artigo 24. Ô cabeça, se eu não gravar, você lê 33 vezes o artigo 24. Ô cabeça, se não gravar, aí você faz o seguinte, pega 24, multiplica por 33, o resultado é o número de vezes que você vai fazer a leitura. Ô cabeça, se eu não gravar ainda assim, aí você vai procurar um médico, porque você está com algum problema na cabeça, né? Porque se você leu 24 vezes não gravou, depois leu 33 não gravou, depois deu o resultado da multiplicação entre 24 e 33 e também não gravou nada, vai procurar um médico, meu amigão, que você está com problema na cabeça, né? Nunca use problema, use problema, belezinha? Vamos lá? Olha só. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre essas licitações dispensáveis, dispensada e inexigível. Primeira coisa, ó, tá vendo que essa setinha tá vindo para cá, essa setinha tá indo para lá, são caminhos diferentes. Quando eu falo em licitação dispensada, eu tô vindo para um lado. Quando eu falo em licitação dispensável, eu tô indo para o outro lado, né? Esse vermelhão não pegou muito bem aí, né? Não tá aparecendo legal na tela, vamos dar um jeitinho nisso agora, né? A cabeça não gosta do serviço assim, né? Ô cabeça, quem que arrumou isso aí? Ah, o meu assessor, o Cabeçudinho. Cabeçudinho, ele montou esse slide, ficou nesse padrão aí, né? Ô cabeça, você tem assessor? Tenho, Cabeçudinho, né? De madrugada ele é cabeçudinho, para vir dar aula eu cabeça. Que assessor, criatura? Não tem assessor nenhum, é só a cabeça que fica lá de madrugada montando aula. Essa aqui foi até 1h30 da manhã. Aí, agora ficou mais legal, né? Ficou lindo, azul com amarelo e branco, né? Cor da bandeira do Brasil. Então vamos lá, tá vendo só? Uma setinha vai para um lado, outra setinha vai para o outro. São sentidos diferentes, portanto são conceitos diferentes, são hipóteses de cabimento totalmente diferentes. Quando eu falo em licitação dispensada, é uma situação. Quando eu falo em licitação dispensável, é outra situação. E o examinador, ele sabe dessa diferença, sabe muito bem dessa diferença, principalmente o cara do CESP. O cara do CESP, ele é cruel. Ele é um torturador nessa hora. Ele monta questões falando em dispensada, sabendo que existe uma diferença para dispensável. E joga uma afirmação da dispensável. Maldade pouca é bobagem, né? Ele manda uma resposta que ele quer. A resposta que ele quer é dispensada, mas ele manda uma hipótese de dispensável. Então, filho, ele vai te perguntar se é certo ou errado nesse contexto. E aí, ó, é de chorar. É de chorar por uma razão muito simples. Quando você menos espera, a tua casa caiu. Você manda um dispensável no lugar de dispensada ou vice-versa. Então, ó, dispensável vai para um lado, dispensada vai para outro, tá? Deixa o cabeça dar mais uma arrumada que eu estou vendo agora na tela que esse inelegível aqui também não ficou legal. No branco aqui, vamos mudar ele para outra cor, para ele ter mais destaque. Aí, senão você não vai enxergar, né? Aí fica sem graça. Agora sim, agora ficou melhorzinho. Vamos lá, deixa o cabeça olhar na tela como é que ficou. Aí na telinha está aparecendo, nessa telinha pequenininha aí. Agora tá, beleza. Bora! Então olha só, dispensada. Quando é que eu tenho a situação da licitação dispensada? Artigo 17 da Lei de Licitações. Via de regra eu estou falando de alienação. Alienação de imóveis da administração. Móveis, isso mesmo. E imóveis da administração. Pô, cabeça, alienar móveis? Sim, a administração vai alienar móveis. Ela tem lá uma frota de veículos de 15 anos de idade. Ou melhor dizendo, ela tem uma frota de ferro velho de 15 anos de idade. Então ela vai alienar. Ela não tem mais interesse em ficar com aqueles veículos de 15 anos de idade, só dá manutenção, gera risco para o trabalhador público, porque eles não funcionam bem, eles dão problema, eles estão, enfim, estão sucateados. Vou alienar isso aí. Para alienar,
eu tenho as hipóteses de licitação dispensada. Via de regra, eu tenho que licitar. Mas se couber numas circunstâncias que a gente já vai ver, está dispensada. Quem chegar aqui e quiser levar sucata, pode levar. E a dispensável? A dispensável são situações completamente distintas previstas no artigo 24 da Lei de Licitações, que vão falar desde a questão de critérios de pequeno valor, a situação de emergência, a aquisições militares, aquisições de tecnologia, aquisições estratégicas, aquisições de segurança nacional, e aí a licitação é dispensável, situação bem distinta da licitação dispensada. Então, olha só, dispensada vai para um lado, dispensável vai para o outro, são situações diferentes. E tudo isso é diferente da licitação inexigível. Eu tenho, portanto, 3 hipóteses de contratação direta: a dispensada, a dispensável e a inexigível. Meu amigão, grave essa informação, coloque isso no HD, grave isso nesse cabeção, por uma razão muito simples. Em prova de concurso público, quando cai a matéria, a licitação, isso aqui é certo, vai cair. E o examinador vai te perguntar se a hipótese é de dispensada, de dispensável ou de inexigível. Eu já tive uma aluna num curso presencial que ela fez uma prova para auditor. E aí o que rolou? Caiu essa questão. Ela errou. Por que ela errou? Porque onde era para marcar dispensada, ela marcou dispensável. Beleza? Aí ela veio para mim e falou assim: cabeça, dá para fazer um recurso aí? Eu falei: cara, não dá. Bonitona, não vai dar. Recurso aí é muito complicado, porque a hipótese é bem distinta, apesar dos nomes serem semelhantes, mas a hipótese que ele jogou na prova era distinta. Ah, mas eu quero fazer e quero tentar. Então, tá bom, vamos lá. Aí a gente colocou ali que ela foi induzida a erro, que não estava muito clara a hipótese, né? Um migué, um ius esperneandi, né? O examinador não quis nem saber, triturou o recurso dela, negou o recurso e não teve conversa. CESP sabe muito bem disso aqui. Então, fica ligado no dispensada e no dispensável. Beleza? Sussa, tranquilos? Então agora vamos falar da licitação dispensável, mais um pouquinho, e aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo no assunto chamado licitação dispensada. Olha lá. Prevista no artigo 24, hipótese em que a licitação seria viável, mas a lei dispensa o administrador de realizá-la. Beleza, isso aqui depois a gente vai rever, vai cansar de ver esse conceitozinho. Agora aqui, ó, licitação dispensada, artigo 17 da lei 8666 de 93. Meu amigão, marca aí esse 17, passa um marca-texto nele, pega lá a lei de licitação, passa um marca-texto nele, porque é matéria filé mignon para a prova. A lei ordena, olha só a diferença, a lei ordena que não se realize o procedimento licitatório. Na dispensável, a licitação poderia ser realizada. Existe até uma certa discricionariedade do gestor público, do administrador público, em realizar ou não realizar aquela licitação. Tá? A lei já diz, ó, tá dispensável, é dispensável isso aqui. Você não precisa fazer, tá? Mas e se eu quiser fazer? Pode, não tem problema nenhum. Só que você, de repente, pode incidir algum problema, né? Por que você vai fazer uma licitação para uma compra de R$4.000? Me parece que você não está usando adequadamente o recurso público, né? Por que você vai fazer uma licitação numa situação de calamidade? Está dispensável, aí você está frouxo, você pode seguir em frente sem precisar licitar. Mas quer licitar? Tudo bem, mas a indicação é para não licitar. Veja que existe uma discricionariedade. Agora, na dispensada, tem discricionariedade nenhuma. A lei já manda, não licita. Não vai licitar, está dispensada a licitação. Você não pode licitar nesse momento. Tá? Dispensada para alienação de imóveis da administração. Isso aqui é uma exceção, tá? Tanto a hipótese de dispensada, como a hipótese de dispensável, como a hipótese de inexigível, são situações excepcionais. A regra é o quê? Licitar. A regra é o quê? Licitar. A regra é o quê, cabeçudo? Ô, cabeça, já entendi, é licitar. Muito bem, é licitar. Maravilha. Para imóveis, eu alienar, eu quero vender, eu quero cascar fora com a bagulheira da administração lá, móveis ou imóveis. A regra é
Licitar, cabeça, beleza, a regra é licitar. Mas eu tenho situações excepcionais onde é possível não licitar, vendo diretamente para quem aparecer, tá? Vamos analisar essas situações, quais são, como elas acontecem. Olha só que legal. Quando eu falo de licitação dispensada para imóveis, eu estou falando de uma exceção. A regra é licitar. E quando se tratar de imóveis, a licitação é por concorrência. A gente já vai olhar isso já já, tá? Mas eu posso, por exceção, liberar a administração de realizar o certame, tá? Quando que eu posso tratar a alienação de bens imóveis da administração sem licitação? Quando é que a licitação está dispensada para alienar bens imóveis? Olha só, dação em pagamento. A administração tem uma dívida, ela não tem grana, mas ela tem imóvel, então ela pode dar esse imóvel para pagar a dívida que ela possui. Dação em pagamento. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou outra entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvados os dispostos na linha FHI, que é desse dispositivo aqui. Então, olha só, qual que é a situação? A administração tem carros, ok? A administração tem carros. E esses carros têm 10 anos de uso. Tem 10 anos de uso e a administração não quer mais esse veículo. Quem quer essa administração aqui? Vou colocar aqui a Presidência da República, beleza? A Presidência da República tem carros com 10 anos de uso. 10 anos de uso. E aí a presidente fala, não rola. Carro com mais de 10 anos eu não uso. Dá um jeitinho aí, arruma um carro zero para mim. Eu não vou rodar em carro velho, né? Porque do jeito que esse país anda, estão fazendo tudo às vontades dos governantes, né? Então, olha só. A Presidência da República tem veículos lá e não vai mais usar. Tá certo. Beleza, e aí, o que rola? Adquire carros novos. A aquisição de carros novos chegou. E aí, esses 10 carros eu faço o quê? Vou ficar lá pegando pó? Não. Eu posso fazer uma doação. Ô cabeça, onde é que eu ponho meu nome para receber doação desses carros aí? Você não. Por que você não? Porque nesse caso aqui, a doação Peraí, mas aqui nós estamos falando de imóveis, né? Então não dá para pôr carro. Imóveis não dá para pôr carro, né? Ô cabeça, imóveis não dá para pôr carro. Vamos pôr aqui, ó. Tem o prédio. Beleza, volta aqui, prédio. Prédio com 100 anos de uso. Vamos mudar. Prédio com 100 anos de uso. Ok, maravilha. E aí a Presidência da República vai, eu não vou mais usar esse prédio velho aí. Esse prédio velho não quero mais saber dele. 100 anos de uso não rola para mim. Então tá bom, e aí, o que eu faço? Vou demolir o prédio? Vou abandonar o prédio? Não, faço doação. Você, meu amigão, pode entrar na lista aqui para receber a doação, posso entrar na fila para receber doação de prédio público? Negativo. A doação é só para a administração pública. Olha só, quem é que vai fazer a doação? A Presidência da República. Então eu vou fazer a doação para FUNAI. Vou fazer a doação para o Congresso Nacional, vou fazer a doação para o Judiciário. Aí eu não tenho que licitar nada, não tenho que publicar edital, coisa nenhuma. Eu simplesmente coloco um aviso de que eu vou doar prédio público e aquele que tiver interessado em assumir o prédio público, receber o prédio público, lógico, tem que ser administração pública, é só entrar em negociação com a Presidência da República, faz a doação, transcreve em cartório, fica tudo bonitinho, tudo acertado, beleza? Então olha só. Doação permitida exclusivamente, e é exclusivamente para a administração pública. Eu não posso fazer doação de imóveis públicos para particular. Não rola, tá? Não rola. Existe uma situação de terras públicas que elas podem ser entregues para o particular, mas isso é uma situação lá no direito constitucional, o Congresso Nacional tem que se manifestar, é uma situação muito delicada, de regra não se aplica, tá? Permuta por outro imóvel que atenda os requisitos constantes no artigo 24, inciso 10 da Lei de Licitação, né? Permuta é troca, vamos trocar um imóvel pelo outro.
Beleza, então vamos fazer essa troca e está tudo certo. Investidura, outra hipótese de você alienar bens sem necessidade de listar. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. A administração pode vender, e aí ela pode vender direto para um órgão qualquer. Digamos que o estado de Mato Grosso está de olho aí num terreno, que é da União, e a União não quer doar, mas para o estado aquele terreno é muito importante, estrategicamente ele seria ideal para montar um hospital, por exemplo. Nada impede do Estado chegar, me venda, já que você não quer doar, me venda esse terreno aí. O preço de mercado dele é R$1 milhão, então toma aqui R$1 milhão, está pago, agora me passa o terreno. E aí eu não precisaria fazer uma licitação, não precisaria fazer concorrência, enfim, não precisaria montar todo aquele processo de fase interna e fase externa, né? Outras situações ainda em que a licitação está dispensada. Alienação gratuita ou onerosa do aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública. Pensa numa reforma agrária, pensa em projeto de assentamento rural, nós estamos falando disso. É perfeitamente possível alienar um imóvel de reforma agrária ou de programas habitacionais em circunstâncias como essa, sem a necessidade de licitar, porque a licitação seria dispensada. Procedimentos de legitimação de posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6383, mediante iniciativa e liberação dos órgãos da administração pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. Todo mundo fala que não é possível você ter posse nem propriedade sobre bens públicos. Isso é uma verdade, está lá na Constituição. Ninguém pode usucapir bens públicos. Mas essa lei aí fala de uma situação que é a regularização de posse sobre áreas públicas. Em determinadas circunstâncias é possível tolerar um possuidor de um bem da União em cima dessa área pública. Sim. Isso é uma situação excepcional, é prevista na legislação e é possível você regularizar a tua posse de um imóvel rural, geralmente é rural, que pertence à União. Isso é uma excepcionalidade absurda, mas ela existe. E a lei de licitação contempla. Nesse caso, eu não preciso licitar nada, eu simplesmente regularizo a posse daquele trabalhador rural. Tá? Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real, uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis, de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária e interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidades da administração pública. Isso aqui é uma regularização de posse de área urbana também, até 250 metros quadrados, ou a alienação dessa área para alguém, beleza? Alienação, concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares, para fins de regularização fundiária atendidos os requisitos legais. Isso aqui hoje exige manifestação no Congresso Nacional, ou melhor, a manifestação no Congresso Nacional é quando é acima de 2.500 hectares. Quando 1.500 não está precisando. Então é uma situação excepcionalíssima de eu entregar áreas de terras da União para particulares e sem licitação. Nunca vi. Eu já mexi com diversos processos de desapropriação de terras ou de regularização de terras da União na mão de particulares, mas nunca vi a União doar uma área dessa para ninguém, regularizar essa concessão de direito real de uso gratuito ou onerosa para ninguém. Existe uma possibilidade, sim, de extrativismo, né? Eles chamam de comunidades tradicionais, que eles se utilizam, por exemplo, do extrativismo lá da seringueira. E é uma comunidade que vive disso, mas está numa área pública. Então é possível regularizar a concessão do direito real de usar aquela área pública para continuar fazendo a colheita da borracha lá, da seringa. Tá bom? Mas isso é excepcionalíssimo. Nunca vi. Acho que nunca vou ver, porque a administração do jeito que anda não está dando nada para ninguém. Essas seriam as hipóteses em que a licitação estaria dispensada.
Mas para ela ser dispensada para esses bens imóveis, alguns requisitos têm que ser atendidos. E esses requisitos são super importantes. Você tem que saber. Olha lá. Dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, ou seja, administração direta e indireta. Para a administração indireta, as autarquias e fundações, inclua aí agências reguladoras e executivas. Autorização legislativa, ou seja, lei. Tem que ter lei, né? Sem lei não rola. O governo anterior do estado de Mato Grosso andou doando por aí para algumas igrejas, para alguns particulares, imóveis públicos, sem autorização legislativa. Complicado, né? O que rolou? O Ministério Público tomou conhecimento e falou, não, mas sem autorização legislativa não pode fazer a doação, devolve tudo. E em alguns casos, a doação já tinha sido comercializada, já estava na mão de um particular que já tinha projeto para construção de prédio. Essa administração é um negócio complicado, como dizem por aqui, muito complicado. Para alienação de imóveis, eu preciso dar autorização legislativa. Basta isso? Não. Eu preciso ainda de uma avaliação prévia do imóvel. Ele tem que ser avaliado e tem que ter um preço. E a licitação vai ocorrer na modalidade de concorrência. Concorrência, tá? Por que eu coloquei fora desses casos? Fora dos casos da licitação dispensada, fora dos casos da licitação dispensada, eu preciso de avaliação prévia e também preciso da autorização legislativa. Na verdade, a avaliação prévia vai ter para todo caso, mas a concorrência é a licitação fora das hipóteses de que ela está dispensada. Belezinha? Então, qual que é a regra se eu quiser alienar imóveis? A regra é a seguinte, se eu quiser alienar imóveis, eu preciso realizar uma licitação. Se eu quiser alienar imóveis públicos, eu preciso realizar uma licitação na modalidade concorrência. Eu preciso ainda de uma autorização do legislador para fazer essa alienação. E mais, eu preciso de avaliação prévia desse imóvel. Eu não posso ter avaliação posterior. A avaliação tem que ser prévia, tem que ser antes de eu tornar público que vou alienar o imóvel. Faz parte daquela fase interna da licitação. Faz parte da fase interna da licitação. E aí, nesse caso, eu preciso justificar. Que é uma doação, que é uma venda para outro órgão público, que é uma regularização de posse, que é uma concessão real de uso de algum bem da administração vinculado aí, por exemplo, a reforma agrária, talvez, tá? Tem que justificar tudo isso, belezinha? Quando é que eu não faço a concorrência? Na exceção. Então vamos lá. Licitação dispensada para móveis. Agora eu não vou alienar imóveis, eu vou alienar móveis. Eu vou alienar veículos. Agora sim eu posso mandar embora aqueles carros velhos lá de 10, 15 anos, né? Olha só. Doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social após a avaliação da sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. A permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude das suas finalidades. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. Nessas hipóteses eu não preciso licitar, eu posso simplesmente vender, posso simplesmente permutar ou doar esses bens móveis. Mas para realizar qualquer dessas alienações sem licitação, eu vou precisar de quê? Avaliação prévia. Eu vou precisar de avaliação prévia. Sem avaliação prévia não vai rolar. Ou cabia assim, autorização legislativa. Ah, amigão, tá ligado, né? Autorização legislativa não precisa para alienação de bens móveis. Alienação de bens móveis não necessita de autorização legislativa. A autorização legislativa é necessária para alienação de bens imóveis, com licitação ou licitação dispensada.
para alienar bens imóveis, eu preciso da autorização legislativa. Agora, para móveis, veículos, equipamentos, enfim, aquilo que não é imóvel, eu posso alienar sem a necessidade de conseguir uma autorização legislativa. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Sussa! A gente acabou de liquidar aí a hipótese de licitação dispensada, artigo 17 da Lei de Licitações. Agora a gente vai trabalhar com as hipóteses de licitação dispensável, que é um grupo maior de informações. O Cabeça organizou isso por 4 grupos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.